Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é o professor Mário Monteiro. Eu vou estar conversando um pouquinho sobre análise de dados em engenharia. Um pouquinho da minha história. Eu tenho formação em engenharia civil pela 1982, engenharia mecânica em 85, especialização em qualidade pela FOCAMP, administração industrial pela Vanzolini, treinamento operacional pela GKN PLC da Itália em 2004, depois de Lean Manufacturing pela GKN nos Estados Unidos em 2008. Em 2013 fiz curso de Greenbelt. Em 2015 concluí meu curso de gestão industrial na FGV. Em 2017 fiz um curso de Black Belt. Trabalhei de 85 até 2001 na Singer, 2001 até 2013 na GKN Center Metals. Trabalho de 2013 a 2018 no Grupo Setorial de Metalurgia do Pó. Desde 1996 como professor da Universidade de São Francisco. Desde janeiro de 2018 estou como coordenador do curso de Engenharia de Produção da Universidade. E desde outubro de 2018 também trabalho como professor de graduação da Uniararas. Bom, o slide seguinte é interessante porque ele faz a seguinte pergunta: o que faremos com os 40 trilhões de gigabytes de dados disponíveis? Como os engenheiros vão estar tratando essa quantidade enorme de dados? Um dos grandes benefícios da indústria 4.0 é a facilidade e o baixo custo na geração de informações, na geração de dados. E essa quantidade de dados necessitam de ferramentas estatísticas apropriadas para o engenheiro estar analisando esses dados e tirando informações do seu processo. Falando um pouquinho sobre processo, né? Você tem lá os seus dados, tá? Você pode tentar desses dados tirar informação. E quando você faz isso, é que você começa a fazer uso da estatística, das ferramentas estatísticas e das técnicas estatísticas para analisar as suas informações, para tirar conclusões em cima dos seus dados. Com essas informações, você vai tomar decisão sobre o seu processo. Falando um pouquinho sobre população e amostra, né? Vou dar um exemplo de uma coleta de sangue. Quando você vai no laboratório para fazer um exame, o laboratório retira uma amostra do seu sangue. Então, o seu sangue todo, ele é a população. O que o laboratório retira é uma amostra. Ninguém deixa, né, todo o sangue no laboratório para fazer análise, correto? Em cima dessa amostra, o laboratório faz uma análise e emite um resultado, um laudo, onde você tira as suas conclusões, mas essas conclusões são a respeito da sua população. Então, o engenheiro trabalha exatamente dessa forma. Tem as suas populações, lá dos seus processos, ele retira a amostra dessas populações, né, faz as suas análises e toma as conclusões sobre a população. Nosso objetivo aqui, no caso, é você comparar dois processos. Então, você pode comparar duas populações, pode ser um equipamento antes da reforma e depois da reforma, um equipamento novo, um equipamento mais antigo, coleta de amostras, análise comparativa das amostras e conclusões sobre as populações, né? E você decide se está melhorando, se está piorando o seu processo, se você troca de equipamento, se não troca, se o investimento vale a pena, se não vale a pena. Lembrando um pouquinho do conceito de mediana, já que a gente tem muito firme o conceito de média. Mediana, para você estar determinando a mediana no processo dos seus dados, né, você precisa estar colocando esses dados em ordem crescente. E aí pode acontecer de você ter um número ímpar de dados, então a mediana vai ser o dado que ocupou a posição no meio, onde ele tem 50% das informações abaixo, 50% das informações acima. Mas se você tiver uma quantidade par de dados, né, a mediana é simplesmente a média aritmética simples entre os dois dados que estão na posição da metade. Da mesma forma, você tem 50% dos dados para cima, 50% dos dados abaixo. Lembrando de mediana, vamos falar de quartil. Quartil é 25%, ou seja, o quartil nada mais é do que a metade da mediana. Metade de 50%, 25%. O conceito é exatamente o mesmo. Então, nessa metade inferior, a 50%, seria o primeiro quartil. Na metade superior, 50% seria o terceiro quartil. A tratativa é a mesma que foi dada para calcular a mediana quando você tem número par de dados. Então, nós temos o Q1, que é o primeiro quartil, o Q2, que é a própria mediana, e o Q3, que é o terceiro quartil. Com esse conceito, né, nós podemos agora comparar um pouquinho sobre média e mediana. Primeiro, o que é média?
é média aritmética de um conjunto de números. Então você soma aquela quantidade de números e você calcula a média. Tá? Onde é que é aplicado a média? Quando a sua distribuição é normal, quando os seus dados são homogêneos, você não tem dados muito discrepantes. Né? Bom, quando você tem dados discrepantes, ao invés de você usar a média, você usa a mediana. Tá? Então a mediana ela evita essa interferência dos extremos no cálculo da média, que pode ser prejudicial para a sua análise. A forma de você estar determinando a mediana, nós já vimos no slide anterior, correto? Vou falar um pouquinho sobre as ferramentas para análise de dados. As ferramentas para análise de dados, nós utilizamos hoje o software, né? Então, existem aí no mercado vários softwares para fazer análise de dados. Minitab, o R, o SAS, Excel, EPInfo, SPS, são apenas alguns exemplos. Tá? Nós, na Universidade de São Francisco, nós optamos por usar na disciplina de probabilidade estatística o Minitab. E por que essa opção pelo Minitab? O Minitab é o software mais utilizado pelas indústrias. Então, nós entendemos que, utilizando o Minitab na disciplina de probabilidade estatística, a gente vai estar capacitando o nosso aluno, que pode ser para ele um diferencial no mercado de trabalho. Daí a nossa escolha por esse software. Vamos fazer um exemplo de cálculo usando o Minitab. Um exemplo de cálculo das variáveis usando o software Minitab. Eu vou apresentar para vocês o software Minitab. Ele é muito parecido com o Excel. Então ele tem aqui em cima a barra de ferramentas, né, e a área de trabalho, e aqui onde vai disponibilizando as informações que você calcula. Correto? Voltando aqui. Vamos imaginar que você construiu uma catapulta, né, e você quer ver o alcance dessa sua ferramenta. Correto? E você quer medir exatamente a distância, né? É o fator importante para você, a distância que ela alcança. Você fez alguns lançamentos, mediu essa distância, coletou esses dados, né? E agora vamos usar o Minitab para estar trabalhando essas informações. Então já deixei pronto aqui um arquivo do Excel com as distâncias. Então simplesmente tem aqui a amostra, a distância alcançada, o lançamento da catapulta. Eu vou estar selecionando essas informações, são 100 informações, Ctrl C, vou no Minitab, Ctrl V, certo? E transfiro os dados para cá. Bom, para fazer essa análise, eu vou usar Stat, estatística básica, exibir estatísticas descritivas. Então ele vai me mostrar uma quantidade de estatísticas descritivas que o Minitab trabalha. A minha amostra, a minha variável, é a distância, correto? E agora eu vou escolher o que eu quero que ele calcule. Quero que ele calcule a média, né? Vou desabilitar aqui mínimo, máximo, número faltantes, número não faltantes, o Q1, o Q2 e o Q3. Ok, ok. E aqui na janela da section aparecem os nossos resultados, correto? Tá? Bom, então lembrando o que eu fiz, eu selecionei a variável, escolhi a estatística e fiz o cálculo. Então ele me informa a média, o desvio padrão, o Q1, a mediana e o Q3. Juntando agora os conceitos de mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, nós podemos falar um pouquinho sobre diagrama de caixa ou box plot. Primeiro, como é que eu construo essa caixa? Simplesmente fazendo um retângulo que envolve Q1, Q2 e Q3. Né? Então são 3 retângulos, com 3 segmentos de reta, onde você monta o seu retângulo. Essa distância, né, que é a base aqui do seu retângulo, seria a diferença entre Q3 menos Q1, nós chamamos de intervalo interquartílico, né, que é exatamente a sua amplitude. Tem uma relação com o seu desvio padrão, que mede a dispersão dos seus dados. Os softwares, além de calcular esse intervalo interquartílico, ele faz uma análise dos seus dados, que é realizado da seguinte forma. Essa diferença que você encontra aqui, ele vai calcular 1,5 vezes essa diferença, por isso que ele chama de 1,5 IQR. Ele vai somar no Q3 e vai subtrair do Q1. Tá? Fazendo as tratativas estatísticas, né,
ele consegue mostrar para você se tem dados muito extremos dos seus valores. Então, nós chamamos de outliers, né? Eles tanto podem ser na parte inferior quanto na parte superior. E esses dados, eles requerem uma análise. Então, você precisa verificar o que aconteceu. Por que esses dados ficaram tão discrepantes, né? Tanto na parte inferior quanto na parte superior. Essa é uma vantagem de você usar a mediana aliado ao boxplot. Comparativo de processos com o boxplot. Então, vamos pegar uma situação onde o fabricante de fertilizantes resolve comparar o crescimento de algumas formas de fertilizantes, né? Então, o cientista ele separa grupo de 50 mudas, né, idênticas, né, em determinada planta, e uma delas ele vai deixar sem fertilizante nenhuma, a outra ele vai deixar com fertilizante que ele chamou de Growfast, e a outra ele vai deixar com fertilizante chamado Superplant. Então, ele tem aí três populações, né? A primeira população sem efeito de fertilizante, a segunda população com Growfast e a terceira população com Superplant. Dessas populações ele pegou 50 mudas de cada, né, e vai medir essa taxa de crescimento, certo? Tá? Então vamos aqui pegar nossos dados, vou tentar todos eles, todos os fertilizantes, Ctrl C, vou no Militab, buscar um novo projeto, posso descartar o que eu fiz, Ctrl V, eu tenho aqui o fertilizante e a altura. Então agora eu vou construir meus boxplots, vou calcular as medianas, os Q1, Q3 e construir os boxplots e verificar se eu tenho um dado muito discrepante no crescimento das minhas plantinhas. Então gráfico, boxplot, com grupos, são os fertilizantes, uma variável só, a minha variável é só a altura, ok, altura aqui é a variável. Como que eu vou identificar esses grupos? Com os variáveis fertilizantes. Então, selecionei a variável, identifiquei, tá? Coloco OK, ele vai fazer os gráficos. Então, tem aqui o Growfast, nenhum fertilizante e o Superplant. Fazendo agora a análise do crescimento da plantinha, forma como realizei a construção do gráfico, altura, fertilizantes, indicador de grupo, e aqui no boxplot. Vamos tirar as conclusões. Primeiro, o Growfast produz as plantas mais altas no geral, correto? Porque você vê que a mediana está acima dos outros dois. Essa linha aqui representa exatamente a mediana. Superplants também aumenta a altura das plantas, mas a variabilidade é maior. Bom, em relação a nenhum fertilizante, ela aumentou, mas a variabilidade também é maior. Né? Onde é que está a variabilidade? Exatamente na altura. Então, essa altura aqui do Superplant, que seria relativa ao desvio padrão, é maior do que do Growfast. Terceira conclusão. Superplants não tem efeito positivo sobre uma grande proporção das mudas. Né? Então você vê que os dois retângulos, né, que representam sem nenhum fertilizante e com o Growfast, eles têm basicamente a mesma, quase que na mesma faixa de altura, correto? Então por isso que não tem um efeito muito positivo. Né? Faz diferença, mas a diferença também não é lá significativas. E o Growfast causa um aumento maior e mais consistente. Né? Então, um aumento maior, porque a mediana está acima, mais consistente, porque ele tem uma dispersão menor. A gente observa que nenhum dos três foi observado pontos assim, muito extremos. Né? Então, ou seja, não tem outline, nem na parte superior, nem na parte inferior do meu gráfico. Okay? É isso. Muito obrigado.